Graças a paz, meus irmãos, parte de Deus, nosso Senhor Jesus. Chegamos a mais um domingo, nossa escola bíblica, Igreja Batista Deus Shaddai. Nós queremos hoje, domingo, dia 9 de julho de 2020, do dia de agosto, o dia dos pais. Que o Senhor tenha abençoado todos os alcances, falando sobre bênção, o dia de sermento, Pai, o Pai sábio, Pai que fornece conhecimento, estimula o crescimento e educa. Deixar e aproveitar esse tempo, compartilhar com pessoas que você. Lembrando que se você chegou a essa transmissão no YouTube, não deixe de se inscrever no canal da IBME Oficial e ativar o sino das notificações e dar um like para que o YouTube entenda que esse link, esse conteúdo é relevante. Você está assistindo também essa transmissão pelo Facebook, não deixe de curtir a página da igreja no Facebook, IBME. Também siga a IBME Oficial no Instagram. Estamos aproveitando também um abraço e a graça e a paz de Cristo para todos os irmãos da congregação Batista no Timbi e todos os irmãos da Igreja Batista Missionária em Areinha, que é afiliada à nossa igreja, bem como a todos vocês que estão ao alcance desse link. Sem mais delongas, porque o tempo hoje, eu sei que você quer almoçar com seu papai. Você, papai, hoje é o dia que a turma esquece para aqueles que são pais de verdade, né? E hoje é dia de bajular papai, hein? Dia de dar um presentinho para papai, almoçar com papai. Hoje é dia de papai parar de só trabalhar. Viu? Vamos lá, dá um alívio pro velho aí. Aproveitar para também mandar um abraço especial para o nosso irmão Carlos Alberto, pensão cirúrgica. O Senhor esteve com ele. Ele vai estar abençoando as intervenções, participando com o abençoar. Peço que os irmãos abram em 1 Tessalonicenses 4, texto hoje, 4 até o 8. Mas antes vamos falar. Capacitação. Pedindo que ele nos capacite, que ele nos oriente, que ele fale ao. Estou me aproximando aqui porque o microfone está captando muito longe, então eu tenho que ficar mais perto dele aqui. Oremos. Bendito e eterno Deus, neste momento nós queremos te agradecer, meu Pai, pela noite de sono que o Senhor concedeu, bem como pelo privilégio de abrir os nossos e contemplar a tua presença nesse dia tão lindo que o Senhor preparou para cá. Aproveitamos nesse momento para mandar uma mensagem especial a Deus, pedir que o Senhor abençoe todos os no alcance. Aqueles que estão em falta com seus filhos. Aqueles que estão, meu Pai, em nome de Jesus, não exercendo o seu papel segundo a tua. Que o Senhor possa tocar. Que o Senhor possa chamá-los à responsabilidade. Que o Senhor possa, Deus, intervir na vida deste homem. Que ele possa ser mantenedor espiritual, emocional de sua família. Pai, que os filhos possam ver nele, Deus, o refúgio, porto seguro, conselhos, as orientações e das exortações. E, ó Deus, também o Senhor possa abençoar aqueles que já são pais de verdade e exercem o seu. Que o Senhor possa fazê-los cada vez mais se sentirem felizes e responsáveis por aquilo que já fizeram e por aquilo que estão fazendo e também farão. Que o Senhor possa dar sabedoria, Deus, que o Senhor possa dar entendimento, que o Senhor possa lhe dar domínio próprio, muita paciência
para conduzir também seus filhos, mesmo quando eles crescem. Eles também precisarão de conselhos e exortações. Enfim, Senhor, ilumina nossa mente, abre o nosso coração, receber tua palavra nessa, para aprender juntos. Temos aprender com ela. Essa é a oração que te fazemos e desde já te agradecemos. Amém. Amém e amém. E antes de mudar o slide, vamos ler logo o texto que está em 1 Tessalonicenses. Hoje chegamos na nossa aula de número 6, de um total de 17. Ainda estamos na primeira carta. Capítulo 4 de 1 Tessalonicenses até o versículo 8 diz o seguinte: Além disso, vos rogamos, irmãos, e vos exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir mais e mais. E vós sabeis que mandamento vos temos dado pelo Senhor Jesus. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. Cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane o seu irmão em qualquer assunto, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos, que Deus não nos chamou para a imundícia, para a santificação. Portanto, quem despreza isto, não despreza ao homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito. Vamos colocar aqui. Está aqui a agenda geral e está aqui a agenda de hoje. Uma chamada à pureza. 6. E aqui eu trouxe algumas notícias. Trouxe essa, trouxe mais outros. Eita, e é antiga, que eu não quis pegar nem da nova para não assustar. Mas vamos lá. Publicação do dia 9/10/2009, às 8h39. 3 homens foram presos. Ao tema da matéria. PM prende pastores evangélicos com drogas em BH. 3 homens foram presos com drogas na tarde de quinta-feira, 8/10, no bairro Caiçara, na região noroeste de Belo Horizonte. De acordo com a Polícia Militar, eles são pastores evangélicos. Com o trio, foram apreendidos aparelhos de telefone celular, R$ 1.000 em dinheiro, 6 porções de cocaína e um veículo Peugeot 206. Segundo informações obtidas no site do Detran de Minas Gerais, o automóvel tinha uma autuação e 9 multas a serem pagas. Segundo as primeiras informações da PM, os envolvidos faziam parte de uma ONG de combate às drogas. A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia Seccional do Noroeste. E aqui está o fonte Correio Brasiliense, notícia 9/10/2009. Antes de comentar, vamos para a próxima. Em artigo da revista Gospel Mais, revista cristã e online, especialista critica a falta de ética religiosa na guerra entre Universal. Esse aqui é e também 92 e 2002. Após recente reportagem da TV Record denunciando supostas irregularidades praticadas pelo apóstolo Valdemiro Santiago, doutora em Ciências de Comunicação Magali do Nascimento Cunha, escreveu um artigo falando sobre éticas nas mídias e na religião. Magali Cunha é jornalista e autora do livro Explosão Gospel, um olhar das ciências humanas sobre o cenário evangélico contemporâneo, lançado pela editora Mauad. Em seu artigo, Magali fala sobre o capítulo não inédito do espetáculo da religião nas mídias, lembrando que houveram circunstâncias semelhantes envolvendo as igrejas Universal em 92 e Renascer em 2002. Continua. Continua, mas já foi passado. Então, querido, deixa eu voltar aqui. Já começamos a lição de hoje com 2 notícias que, assim, não são comuns no meio cristão, mas que acontece, e nós fizemos questão de mostrar
que nem todos aqueles que estão portando uma confissão de fé estão de fato vivendo a fé que confessa. Mas também para chamar a atenção do porquê nós somos chamados e para que nós somos chamados. Para aquele que nasce em Cristo e nasceu de novo, nós já falamos diversas vezes aqui, a vida antiga não condiz com a nova. E aquele que nasceu de novo não tem prazer na vida antiga. Tudo isso que nós fizemos agora, nessas duas notícias, foi mostrar líderes religiosos que professam a fé da nova vida, uma nova vida em Cristo, mas estão praticando a vida antiga, com orgulho, com guerra por dinheiro, com uma ONG de combate às drogas portando drogas dentro do carro. Bem, enfim, são esses exemplos que não podem acontecer e que nós precisamos, como cristãos protestantes, protestar para o não acontecimento, porque isso não faz parte daquele que nasceu de novo em Cristo Jesus. Essas mensagens também teve como objetivo impactar logo de começo. Por quê? Porque nós somos, o texto vai falar para nós não andarmos com imundícia, que nós somos chamados à santidade, para vivermos uma vida com Cristo. Isso é exemplo para que nós possamos entender que, uma vez que nascemos de novo, a partir desse momento, nós vivemos em novidade de vida. E mais uma vez reforço, novidade de vida não condiz com a vida pregressa que tínhamos, tampouco com o estilo de pensamento e opinião que tínhamos quando estávamos no mundo. Chegando na introdução da lição, nós verificamos que, na lição passada, Paulo já orava para que os crentes crescessem no amor e em santidade. Isso já prepara o caminho para o seu ensino sobre ambos. Em 1 Tessalonicenses 4, 3 e 9. Hoje a lição é sobre a nossa santidade, uma doutrina negligenciada em muitos púlpitos. Santidade cobrada para os irmãos e exercida em muitos de forma errada. É tão importante aprender que a nova vida em Cristo deve ser santa, uma vida que deseja. Para isso nós nascemos e para isso Deus nos tirou das trevas, glorificado, para viver uma vida com Ele, uma vida que agrade a Ele. Mais adiante. Então, como agradar a Deus? O que é que o apóstolo Paulo já começa dizendo assim, ó. Além disso, vos rogamos, irmãos, e vos exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir mais e mais. E vós sabeis que mandamento vos temos dado pelo Senhor. E 2 pontos nós destacamos aqui. A autoridade do apóstolo em relação às instruções éticas, ou seja, aquilo que recebestes de mim, né? E como convém andar e agradar a Deus, assim andai. A autoridade do apóstolo no sentido de que ele estava consciente, ele estava tranquilo e que tinha passado de fato as instruções corretas, as instruções bíblicas e os ensinos de acordo com a vontade de Deus, assim como recebestes de nós, de como convém andar e agradar a Deus, ou seja, eu ensinei correto como convém agradar a Deus, como convém andar e agradar a Deus. E quando Paulo usa o termo recebestes de nós, ele não diz receber, esse termo não diz respeito apenas ao receber através dos ensinos, da pregação, mas principalmente através do exemplo demonstrado na prática. Então, assim como recebestes de mim, como convém andar e agradar a Deus, tanto pelo meu discurso, pela minha pregação, quanto pela minha vida, assim andai. Porque vós já sabeis que mandamento vos temos dado ao Senhor. Então, Paulo, diferente desses pastores que nós citamos na reportagem, ele tinha autoridade em relação às instruções éticas. Por quê? Porque vivia na prática. Então, a primeira coisa é que a vida de santidade, ela é para
todos aqueles que professam a fé. E aí não tem diferença de cargo, não tem diferença de posição. Muito pelo contrário, aquele que é chamado para ministrar, ele é exigido, dele é exigido maior nível é, de consagração, maior nível de santidade, maior nível de vida com Deus. E se assim ele não fizer, assim ele não conseguirá passar o exemplo para aqueles que. Então, os alicerces das instruções éticas, o alicerce da instrução ética é agradar a Deus, e a vida ensina a ser uma vida que seja santa. Rinaldo, nós vamos conseguir ser santos na terra de forma plena? Não. Mas a nossa vida, por, por já termos sido salvos, por Cristo habitar em nós, através do Espírito Santo, a nossa vida já é uma vida nova. Precisamos viver e buscar essa vida de santidade todos os dias. Rinaldo, como é que eu consigo viver de forma santa? Quais são os passos que eu devo seguir para viver uma vida santa? Mesmo que vida de oração com Deus, vida de jejum, vida de leitura e meditação da sua palavra. Esse é o caminho básico para viver uma vida de santidade. E esse é o caminho que nos fortalece para desenvolver o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito tem domínio próprio, mansidão, temperança, longanimidade, benignidade, fé, mansidão e assim vai. Assim a gente vai até o final. Beleza? Então, nesse primeiro ponto, Paulo vai ensinar como os cristãos devem agradar a Deus, e a partir do próprio exemplo de essa lição de Paulo serve não é só para líderes, não, serve para todo mundo. Porque, por exemplo, o pai e a mãe são os líderes do lar. Se eles que são cristãos não passarem uma vida de santidade para os seus filhos que são menores, vão crescer igual a Nadab e Abiú, os filhos de Arão, e vão colocar a mão sobre o altar de forma indevida, vão querer viver a vida de forma indevida e vão ser queimados. Quantos são filhos de pastores, filhos de ministros, filhos de cristãos, que quando crescem vivem uma vida pregressa? Claro, camarada, muitas vezes não é nem por falta de educação dos pais, nem sempre é isso. Às vezes acontece algumas coisas complicadas mesmo, mas na sua regra, quantos filhos não crescem frustrados com o evangelho porque vêm dentro de casa uma vida completamente diferente da vida que se vê dentro da igreja? Seus pais são um dentro de casa e são outros na igreja. E muitos já temos várias ilustrações de pessoas que disseram que queriam que seu pai fosse em casa o que ele é na igreja, sua mãe fosse em casa o que ela é na igreja. Quantos não crescem vendo seus pais usar uma vida pregressa, uma vida promíscua, uma vida de duplicidade, uma vida dupla, uma vida de relacionamento duplo, uma vida de traição, de adultério, uma vida de fornicação, uma vida de suborno, uma vida de desonestidade errada, uma vida completamente fora dos padrões de Cristo. E os filhos crescem vendo isso e vendo professar a fé em Cristo. Uma vida de orgulho, uma vida de guerra pelo dinheiro, uma vida de busca por vantagem, uma vida de querer ser melhor do que as outras pessoas, uma vida, enfim, uma vida que não convém àquele que diz que nasceu de novo em Cristo. Quantos não são? Então, não é só falar de púlpito, não, é falar de quem é líder no geral. É falar de você que é cristão e é líder da sua vizinhança. Ou você não sabia disso? Você está numa rua que só você é cristão? Você é líder daquela rua. Você é o exemplo daquela rua. Você é de quem as pessoas verão a vontade de Deus, de quem as pessoas olharão pelas suas obras e glorificarão o Pai que está no céu. Lembra do que o Senhor Jesus falou lá em Mateus, não? Sobre ser a luz do mundo e o sal da terra? Então, nós somos os espelhos de Cristo, transmissão da sua santidade a este mundo, onde nós estivermos. Ou você não acha que você que é jovem, mas isso é para os líderes. Você que é jovem, que é adolescente, você não é líder lá na escola que você estuda e você não é líder lá na faculdade que você faz. Não, é sim. Viver vida de santidade, está contemplado, e é para todos aqueles que professam
em Cristo. Ah, porque eu sou um adolescente ainda. Você tem responsabilidade com Cristo. Tem uma vida com Deus, precisa viver uma vida de santidade, uma vida de pureza, uma vida de busca pela presença de Deus. Então, não devemos aplicar essa parte que Paulo fala somente para o púlpito. Todos os cristãos. E outra coisa, para que todos possam usar como exemplo o que ele fez. Paulo tinha autoridade para mandar os cristãos andarem do jeito que ele tinha ensinado, porque ele estava vivendo. E nós precisamos aplicar. Bem, vamos passar para o próximo. Aqui eu quero pegar esse ponto antes de nós, para ilustrar um pouco sobre isso, sobre a parte do sexo. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 3 e 4, ele diz o seguinte: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, dois pontos. Ou seja, é a vontade de Deus, é a santificação, o que vem agora, que vos abstenhais da fornicação. Cada um de vós saiba possuir o seu vaso, ou seja, o seu corpo, em santificação e honra. Ou seja, a santidade de Deus é vos abster da prostituição. Paulo, para falar isso, com certeza nós tínhamos cenários de sexos fora do padrão de Deus, dentro da igreja de Tessalônica. E aí, para contextualizar, nós precisamos falar um pouco de como era o sexo no contexto do primeiro século. Sexo no contexto do primeiro século. Assim como é no contexto atual, ele tinha o seu desenfreamento, porém, ele era feito de forma escondida, como foi educado para nós até ontem, recentemente, uns 10, 20 anos para cá, de forma da vontade do homem, da vontade da mulher, eles escolhiam, tinham relações entre ambos, e muitas vezes também, e na sua boa parte, também no primeiro século, nós tínhamos o sexo como uma atitude e prostituição religiosa. Tinha rituais em igrejas, não igrejas pagãs, em religiões pagãs, e havia chamada de prostituição cultural, um ato de realização como um sacrifício, como uma oferta para a deusa para as deusas. Lá em Éfeso mesmo tinha a Diana dos Efésios e tinha prostitutas que estavam no templo para satisfazer a necessidade daqueles que iam cultuar a deusa Diana ou outros deuses também nesse primeiro século. Então tinham deuses pagãos que satisfaziam com a relação sexual. Isso acontecia em vários momentos, várias partes não sei se era no templo, em quartos dentro dos arredores do templo. Era uma prática. O sexo era isto era feito de forma escondida, mas o homem ele tinha esse jeito de buscar se satisfazer com várias mulheres. E como Israel fica perto no Oriente, então várias religiões próximas com pessoas casando com várias mulheres. Quando o homem estava insatisfeito, ele dava a carta de divórcio, e ela ia embora, não podia mais casar e ele casava novamente. Assim era no primeiro século, uma verdadeira salada. No contexto atual, está pior do que no primeiro século, porque além de você ter a prática que também havia no primeiro século, relação sexual com pessoas do mesmo sexo, agora você tem uma prática desenfreada, ou até no começo da vida de adolescentes, e que são instruídas por programas de televisão para que haja um descobrimento da puberdade. E a pessoa, muitas vezes, se ela tiver com vontade, ela pode perder a sua virgindade, como ele também pode perder a sua virgindade. E a sociedade, por ser machista, ela não aceita um homem virgem esperando até o casamento. E eu digo isso por experiência própria. Eu era definitivamente achalhado porque eu estava me guardando para o casamento. Estava me guardando para ter somente com a minha esposa. Então a sociedade não aceita isso, como também a sociedade não aceita
que mais adolescentes hoje cresçam sem se conhecer sexual. Diz respeito a trazer sexual do jeito que ele achar que deve ser. Essa é a. Não existe verdade absoluta. Nem no primeiro século era mais escondido porque havia uma forte valores religiosos até pelos judeus e assim sucessivamente. Mas não há mais pudores nem tabus. Tudo tem que ser falado. Claro, eu concordo que tem que ser falado. E tudo tem que ser praticado de forma que agrade aquele que quer praticar. Mas o sexo no contexto bíblico não é assim. O sexo no contexto bíblico ele é uma bênção do casamento. É uma bênção que coroa a relação, a união matrimonial entre duas pessoas de sexos, casamento heterossexual. Estou falando no contexto bíblico, ok? Então, o sexo ele é a bênção da premiação da união entre homem e mulher para viverem como ambos uma só. Sexo ele também não é aquele mito de que o sexo foi feito somente para reduzir muito o prazer da relação sexual. E foi uma bênção dada por Deus para que o homem se sentisse completo na mulher e a mulher se sentisse completa no homem. Então isso não é só para procriar, é para que haja prazer entre ambos e o prazer de um se completar no outro. Ponto. Também como bênção para trazer, para encher e povoar a terra, para procriar, para ter filhos. Mas aí o que é que acontece? Se o sexo fosse uma bênção somente para a procriação, há casais ter filhos. Então esses casais estariam debaixo de uma maldição. Então, se os irmãos pararem para entender um pouco, verão que no contexto em que Deus dá o casamento e coloca ambos para serem uma só carne, ele faz a instituição completar no outro. Então, o sexo é uma bênção de prazer do casamento e restrito ao casamento. Ou seja, relações sexuais antes do casamento é prostituição, fornicação. Relações sexuais desenfreadas com vários parceiros ou várias parceiras é prostituição. Relação sexual no casamento que não seja com a esposa ou com o esposo já fora do casamento é adultério. Né? E relação sexual com pessoas do mesmo sexo é prostituição e ainda uma afronta ao que o Senhor, a criação. É assim que o sexo está contextualizado na Bíblia. É assim o sexo no contexto bíblico. Uma bênção restrita ao casamento. Se nós. E aí, tanto que os namoros, noivados, tem toda uma métrica, há ensinamentos. A gente pode conversar sobre isso em outro momento. Mas existe hoje no mundo, no Brasil, em todo lugar, uma prática de corte que é para até evitar o beijo, né? Para que não haja despertamento de vontade, para que se ambos o casal não caia em tentação. Existem várias práticas, mas tudo isso será conseguido se viver uma vida de santidade, uma vida franca, uma vida transparente, uma vida de propósito. Naqueles que namoram, naqueles que noivo e naqueles que vão uma vida de propósito. Propósito de agradar a Deus. É complicado, é um momento de tensão, como se estivesse numa guerra. A cada dia viver como se fosse o para se entregar para Deus, esperar o casamento. Então, você vê que a Bíblia diz, o próprio apóstolo Paulo, se não aguentar, case logo, porque é melhor casar do que viver abrasado, despertando brasa, despertando fogo e sem consumir. E muitas vezes se desperta fogo, desperta brasa, vai levar para um, vai ter que consumir. Isso vai ser no pecado. Mas o sexo não foi feito.
feito para ser uma bênção do e restrita ao casamento. O esposo, a esposa. Fora disso, antes disso, é prostituição. E depois disso, com outros parceiros. Como exercer a autodisciplina? É vontade de Deus que nós sejamos santificados, versículo. É a vontade de Deus que nós tenhamos uma vida santificada. E outra, o autor, aquele que nos capacita para viver uma vida santa, é o Espírito. Nós não estamos sozinhos. Nessa luta nós não estamos, mas nós precisamos nos entregar por completo à vontade para superar os desejos da nossa carne, que é nosso maior desafio. Precisamos nos entregar por a presença de Deus, porque é Ele quem nos santifica para viver uma vida de santidade. É vontade de Deus que você se abstenha da prostituição, nós nos abstenhamos da prostituição. E reforçar o que nós já falamos aqui. 2 princípios que devem orientar o seu comportamento sexual, versículo 4, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso, o seu corpo em santificação e honra. 2 princípios que devem orientar seu comportamento sexual. Primeiro, que o sexo tem um contexto dado por Deus. Casamento heterossexual. É uma bênção restrita, uma bênção para prazer e também para procriação. E aos casais que não podem ter filhos, não fiquem desesperados, porque o sexo é uma bênção para o prazer do casal, certo? E viver uma vida de propósito, pedir a Deus que Ele dê a oportunidade de ter o filho. Mas que se Deus não der a possibilidade de ter um filho, eu aqui tenho uma sugestão. Eu tenho uma sugestão para isso, principalmente hoje que é Dia dos Pais. E é uma sugestão que eu indico para... Tenho até uma vontade imensa, mas é uma construção que nós estamos fazendo aqui no nosso lar faz tempo. É uma discussão que nós temos desde quando nós namorávamos. Não tem definição e que nós vamos até o dia que o Senhor quiser. E se for da vontade de Deus, isso aconteça. Mas a adoção é um caminho, viu? A adoção é um caminho. Há órfãos, há jovens, adolescentes, crianças, recém-nascidos, que foram literalmente abandonados, jogados atrás. Alguns estão em orfanatos e outros estão jogados nas ruas. E quem sabe você não foi escolhido por Deus, vocês, o casal, não foram escolhidos por Deus para ser um desses anjos que Ele vai usar para abençoar uma criança que está precisando de pai e de mãe. Não se espantem, não enxerguem que Deus, em muitos momentos, nós vamos ver no contexto bíblico que as estéreis choravam e pediam a Deus em oração e Deus abria a madre. Devemos fazer a mesma coisa, orar e pedir a vontade de Deus. Mas se isso não for da vontade de Deus, que não tenhamos filhos, a adoção é um caminho e é um caminho altruísta, é um caminho de empatia, é um caminho de pregar o evangelho desde cedo a uma criança, é um caminho de levar amor de Deus para quem foi abandonado e para quem foi jogado, pode crescer sendo um delinquente ou uma delinquente ou não conhecendo a palavra amor. E talvez você tenha sido escolhido por Deus para fazer isso. Nos coloquemos no centro da vontade de Deus para perguntar se foi isso e viver e tentar buscar isso. Existem formas de ser pai, principalmente com a tecnologia de hoje. Também tem, se tiver dinheiro, tem inseminação artificial, tem uma série de coisas para quem quer ser. Se bem que o evangelho, o princípio, a vontade de Deus é que seja pela forma mais tradicional. Mas se não tiver, ore a Deus para que Deus dê. E talvez
quem sabe a vontade de Deus não seja. Então o sexo tem um estilo dado por Deus também. Santidade, honra. Fala santidade, honra, preservação da vida com Cristo. O olhar sexual tem que ser para sua olhar sexual. Isso é honra. Aquele que Deus lhe deu, ela que Deus. Santidade, por quê? Porque para agradar a Deus, mais que haja desavenças ao longo do casamento, discussões, noites dormindo de costas um para o outro, um dormindo no sofá de vez em quando, uma dormindo no sofá de vez em quando, a santidade ela é o caminho que preserva os dois em Cristo e faz com que ambos se mantenham santos ou uma vida santa para agradar a Deus. E a vontade muitas vezes dá de você fazer besteira, mas você tem que buscar ter uma vida santa para agradar a Deus sempre. Né? Eu digo isso que dá vontade, porque já ouvi várias pessoas tendo esse tipo de comportamento e de compartilhamento de problema. Mas o sexo tem um estilo, santidade e honra. Agradar a Deus. É agradar a Deus. O sexo é uma bênção do casamento. Não tem contraindicação. Ah, porque eu vou. Tem contraindicação. Eu não vou entrar mais em detalhes aqui, porque a lição não é sobre prática sexual, é sobre santidade. Se que tiver sobre esse tema, a gente aborda com mais detalhe. Mas são esses os princípios. Olha como terminou rápida hoje, para que você possa almoçar com seus filhos, para você, filho, almoçar com o papai. Conclusão. A chamada de Deus é para a santificação. Versículo 7. Porque Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Sede santo, porque eu sou santo, diz o Senhor, lá em 1 Pedro capítulo 1, versículo 16. Segundo, a vontade de Deus é a nossa. A chamada de Deus é para. Deus nos chama para sermos santos. A vontade de Deus é que nós sejamos santos. Terceiro ponto. O Espírito de Deus é um Espírito Santo. Versículo 8. Portanto, quem despreza isto, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo, que é dado a seu povo para fazê-lo santo. Ou seja, o Espírito Santo está conosco para nos fazer santos, glorificar ao Pai que está no céu. Quarto lugar, o julgamento de Deus cairá sobre toda a impureza. Versículo 6. Ninguém oprima ou engane seu irmão em qualquer assunto, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Que o Senhor ele possa continuar abençoando a vida de cada um de vocês. E no próximo domingo nós falaremos sobre um chamado ao trabalho. Para aqueles que não gostam de trabalhar, para aqueles que não querem trabalhar e querem viver a custas hoje do governo. Porque, claro, tem pessoas que necessitam e precisam da ajuda do governo, mas tem aqueles que estão encostadíssimos e que só são acostumados a viver uma vida fácil e dependendo de papai e mamãe já com barbinha feita, né, já com mais de 20 anos, 30 anos, quer viver debaixo da saia de papai e mamãe, não quer trabalhar, mas professa a fé em Cristo, está na igreja glorificando, vivendo uma vida. E o apóstolo vai ser categórico com esse tipo de pessoa. Aquele que não quiser trabalhar também não coma. Próximo domingo nós estaremos juntos aqui. Hoje à noite, se o Senhor assim permitir, nós estaremos no culto da nossa igreja. Mais uma vez a dupla Lima, a dupla Lima estará na direção do culto. Linaldo pregando, Macrina dirigindo. O Senhor assim permitir. E vamos orar ao Senhor agradecendo a Deus por essa lição. Oremos. Bendito e eterno Deus, nós te agradecemos, Pai, por este momento de aprendizado da tua palavra. Pedimos, Deus, que o Senhor nos capacite para viver uma vida em santidade, uma vida santa, uma vida que agrade ao Senhor, uma vida que glorifique o teu nome. Que o Senhor Deus nos conceda um restante de domingo maravilhoso, de comunhão entre pais e filhos,
de crescimento espiritual e de preparação para o culto. Que o Senhor fale aos nossos corações e nos traga o ensinamento. Ó Deus, essa é a oração que nós te fazemos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que o Senhor continue nos abençoando e abençoando a nós. Até o próximo estudo. Deus assim permite.